O videocast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinto que Lá Vem História, um podcast criado, elaborado e sustentado pelo LIVE, projeto Laboratório Inteligência de Vida. Eu sou a Joana London, Reishida, minha parceira, amiga, companheira. Rê, conta um pouco o que a gente viveu agora e o que isso tem a ver com o episódio que a gente inaugura aqui, uma temática super importante. A gente tá meio agitada, só pra justificar, assim, que a gente viveu um episódio intenso, inesperado. A gente recebeu o nosso convidado de honra, que a gente já vai falar já quem é. E, de repente, a gente começa a sentir um cheiro de fumaça e a gente descobre que no andar de cima está pegando fogo o apartamento. E aí a gente teve que evacuar. E aí foi um desespero, a gente não sabia o que fazer. E enfim, aí a pessoa, né, o dono do apartamento que não estava no apartamento voltou correndo e conseguiram acionar ele. E ele tinha deixado a panela no fogo. E assim, foi um erro. E erros acontecem, mas dependendo do erro, a consequência pode ser muito grave. Exato, e é curioso ter acontecido isso, a gente ter conseguido fazer essa associação com um tema que a gente queria trazer, porque muitas vezes na educação e na parentalidade a gente se vê diante de erros que são feitos por quem a gente está ali nesse processo de educar ou erros cometidos por nós. E a gente se pergunta, faz parte do processo, mas tem algum limite? Até onde esse erro é aceitado? Como que a gente lida com os nossos próprios erros, com os erros de quem a gente está cuidando, né? A gente tem hoje espaço para essa experimentação, isso o erro é valorizado, né, no espaço familiar, e a gente trouxe um convidado que a gente tem um prazer enorme de ter como parceiro, que acho que, além de trazer sempre pra gente um contorno de muito conteúdo, é uma pessoa que traz poesia pra nossa vida, assim. Então, eu olho aqui pra ele sempre emocionada, porque é com ele que eu aprendo do jeito mais sensível a estar no mundo, assim. Então, estamos aqui com o nosso Alexandre Coimbra. Oh, meu Deus! Água para nosso fogo. Pra acalmar esse fogo. Apesar de todo mundo que tá com a gente sabe já conhece muito o Alexandre Coimbra, acho que a gente sempre gosta de trazer um pouco dessa apresentação mais formal, né? Então, além de psicólogo, palestrante, é consultor de saúde mental em empresas, o Alexandre é colunista da revista Crescer. Ele atuou como psicólogo no programa da Fátima Bernardes, então muita gente conhece ele também. Além disso, ele é podcast, então multifacetado, né? Tem um podcast maravilhoso que é sempre uma delícia de escutar, que é Cartas de um Terapeuta, que também é um livro, né? Então, ele tem uma sequência de livros, a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa história também sua como escritor. E, além disso, acho que uma faceta muito importante de Alexandre, que faz ele esse ser humano tão especial, é ser pai de 3 meninos, né? Luan, de 18 anos, Ravi, de 15 e Gael, de 11. A gente até atualizou aqui, corrigiu as idades, porque os meninos já cresceram. Acho que você pode ter muita história ainda para contar pra gente. Então, muito bem-vindo. A gente tá muito feliz. Joana, que alegria. Ai, tão bom ter você aqui. A gente, pra quem não sabe, a gente não se encontra só aqui no podcast. A gente vai se encontrando pelas ruas da vida e é sempre uma festa. Acho que o evento que aconteceu antes da gente gravar vai entrar aqui como um exemplo de como a gente lida com essas coisas. Então vamos conversar, que a conversa com vocês é sempre muito boa. Obrigado pelo convite. Ai, que bom te ouvir, estar aqui com você. E a gente, né, no nossa primeira temporada, a gente sempre gostava de apresentar o nosso convidado perguntando como é que ele era quando era aluno, né? E você já passou por aqui, então a gente vai pegar o tema de hoje. Então, Alexandre, a gente começa nosso papo de hoje perguntando para você como é que era você, assim, na infância e na adolescência lidando com os erros. Olha, o lugar mais difícil por onde eu passei nessas épocas
em que eu tive que lidar com erro foi na minha escola, né? Era uma escola muito rígida, muito severa. Era uma escola de freis franciscanos e parecia um colégio interno, né? Embora não fosse, mas ainda tinha aquela mão pesada, autoritária, controladora, opressiva, e o erro era visto como uma decepção. Uhum. Então, eu guardei durante muito tempo as marcas dessa expressão do erro em mim. Dentro da minha casa, eu tive outro tipo de relação com essa história, pais amorosos, um ambiente que me dava minimamente o conforto de poder errar, né? Mas é fato que a escola me marcou muito e deixou muitas cicatrizes que eu precisei lidar aí ao longo da vida. Porque, na verdade, a escola é esse momento da experimentação, né? Isso. E experimentar, a gente, né, vai tateando e vai errar, né, nesse caminho. Isso. E aí o seu processo de aprendizagem, quando você não pode errar, você acha que complicou aí esse caminho? Eu acho que tinha uma pressão de desempenho, além do desempenho acadêmico, tinha uma pressão moral, por ser um colégio muito religioso. Sim. Então, o erro, ele era moralizado. Então, eu acho que quando a gente olha pro erro do outro dessa maneira, né, como uma degeneração que você não esperava que o outro atingisse como humano, isso constrói um constrangimento que não fica restrito àquela cena. Sim. É um constrangimento que cola na pele, que cola na alma, né, que cola na memória, e a gente leva isso por muito tempo. Eu queria te ouvir, assim, se você quiser já explorar um pouco essa questão do erro e da moralização desse erro, mas também te ouvir não só pela tua experiência, mas também na sua experiência de especialista e como pai, né? O que você vê, assim, que causa nessa criança, quando essa criança ela é absolutamente limitada de errar, né? Assim, onde esse erro não tem espaço para acontecer. E eu acho importante enfatizar o que você traz, que não, quando a gente fala de erro aqui, não é só esse erro cognitivo, né, da escola. Então, não é só o errar na prova, né? Ou errar na hora de ter vergonha de fazer uma pergunta, né? Que é aquelas cenas clássicas da escola. Mas são esses erros que estão nas relações, na convivência, no dia a dia. Então, o que isso fica de marca, né? Do que você já conhece da sua história e das histórias que você acompanha? Bom, eu acho que a gente precisa contextualizar sócio-historicamente, quer dizer, o século XXI transformou a nossa vida numa vida produtivista, né? Então, a gente está o tempo inteiro sendo cobrado e se cobrando, porque já internalizou essa cobrança, uma entrega. A gente tem sempre que estar entregando alguma coisa para o mundo. Não é à toa que a gente posta o story depois da corrida e escreve "tá pago", né? Então senão não correu. Então tem um outro imaginário que é como se fosse o seu chefe, né? Que é como se fosse essa pessoa que supostamente estaria te cobrando que você performasse, que você desempenhasse aquela atividade. E isso não vale só para a escola, isso vale para o trabalho, isso vale para a relação com o corpo, com a sexualidade, né? Com a saúde, com o lazer, né? A gente também performa lazer, por exemplo. Todo mundo tem que assistir agora a tal série que está no trend. Então, esse tipo de marcador social que apareceu no século XXI provocou uma mudança na forma de olhar o erro. Porque é uma sociedade que está o tempo inteiro buscando a excelência em todas as suas dimensões da vida e mostrando só a hora em que você é excelente. Sim. Né? Então, essa figura narcísica que a gente criou, dessa pessoa que só posta o melhor, né? Ou uma expressão que eu odeio, a sua melhor versão, né? Essa é uma expressão produtivista, Sim. né? Em que o erro não está colocado ali. E isso vai construindo uma narrativa deturpada do que é o desenvolvimento humano, né?
para quem assiste o outro supostamente perfeito, pode ter uma relação muito opressiva com o próprio erro, muito pouco autocompassiva, né? Mas então, nessa cultura, no meio disso tudo, a gente tem uma visão do erro que é criminalizável, né? O erro, ele é passível de uma advertência, uma punição cada vez maior. Então a gente está vivendo também um recrudescimento, um retorno conservador para um olhar mais punitivista para o erro. Até a patologização também, né? Sim, É doente, sem dúvida, né? Sem dúvida. E além disso, temos o fenômeno do cancelamento, que é assim o filho pós-moderno do erro, né? Porque o cancelamento é o julgamento e o linchamento por conta de um erro. Um erro pode te cancelar. E não tem a ver só com gente famosa. Os jovens estão vivendo cancelamentos dentro das pequenas bolinhas deles ali, das turmas, isso está rolando na vida deles, né? E não só no meio digital, isso se alastrou como uma cultura. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto aqui, nesse podcast que toca tanta gente, que se espalha pelo Brasil inteiro, né, nas culturas familiares, para a gente entender como é que a gente pode fazer uma apreciação honesta e humanista do erro, né? Que não descambe para esse exagero, né, da gente cancelar uma pessoa, da gente ter sempre esse olhar decepcionado para o outro, que ele não constelou todas as expectativas que eu tinha sobre ele. Então, o erro, gente, ele é uma manifestação não só da nossa humanidade, mas de pontos que nós não sabemos muito bem, que nós não controlamos. O erro, ele muitas vezes ele vem para nos lembrar das nossas ilusões de controle, né? E isso é parte do processo de amadurecimento. Quanto mais certos e seguros de que nós controlamos e que somos os donos da porra toda, quanto mais a gente tiver com esse pensamento, mais imaturo a gente é para a vida, né? A maturidade é justamente a perda dessas ilusões de controle. E o erro é fundamental para a gente atingir esse tipo de sensação em relação à vida. E também, quando a gente fala de erro, a gente também parte do pressuposto de que só existe 2 caminhos, né? O certo e o errado. Isso. Né? E eu acho que fica difícil criança, adolescente e os próprios adultos se aventurarem também, né? A gente, na verdade, é do erro que nasceu um monte de coisa. A gente criou coisas, né? Um bolo nasceu porque o fermento, não sei o quê, e aí apareceu uma outra coisa porque errou e apareceu outra, né? Isso. Então, eu acho que a vida tá meio mais pasteurizada, porque a gente também não se aventura mesmo, com medo de errar. E aí o errar é não cumprir com as expectativas dos outros. Eu acho que é um pouco isso também, né? Porque o que a gente tá chamando de erro? O erro é essa falência dessa asepsia que a gente enlouquecidamente procurou colocar a vida, né? Como se a gente fosse sempre uma curva ascendente, assim. Como se a nossa dimensão do desenvolvimento, ela fosse sempre essa coisa de acumular saberes e habilidades. Não, a gente acumula tombos, a gente acumula vazios, a gente acumula dores, a gente acumula cicatrizes, a gente acumula tudo junto. E horas a gente está conectado com um pedaço mais virtuoso da gente, da nossa relação para o mundo, horas a gente está conectado com ou a desatenção, ou a divagação, né? Ou a contemplação, que pode fazer com que a gente se esqueça. E não quer dizer que você estava fazendo uma coisa ruim. Você estava ali esvaziando a sua mente, olhando um pôr do sol. E você se esqueceu naquele momento que uma pessoa ia te ligar naquela hora. Naquele momento.
ali era muito importante para você estar olhando aquele pôr do sol, né? Essa dimensão, ela tá tão forte no nosso presente, que quando a gente reencontra uma pessoa depois de um tempo, é muito natural que a gente peça desculpa por alguma coisa que a gente não fez por ela. Ai, desculpa, você me mandou uma mensagem aquele dia e eu não pude te atender, minha vida tá uma loucura. A gente tá sempre nessa sensação de que a gente tá devendo ao outro, Uhum. né? E que, portanto, a gente tem errado muito. Então essa política que está sendo construída em torno do erro, né, quer dizer, o jeito que a gente está vivendo no nosso cotidiano, o erro é muito responsável pelas epidemias de ansiedade, de Uhum. insônia, porque quando a gente tem essa visão punitivista do erro, a gente entra na culpa. E a Uhum. culpa, ela é um afeto inibitório, ou seja, ao invés da gente procurar ajuda, a gente se fecha envergonhado, porque a gente errou, né? Então, essa forma de olhar o erro tem construído solidão, e isso é um problema. Mas eu queria aprofundar e falar, especialmente com quem, né, a maioria do público nos escuta, que são as famílias, Certo. né? E aí falar um pouco desse espaço do erro na parentalidade. E aí, principalmente também, acho que ampliando também esse contexto que você já trouxe muito bem, falando, né, da quantidade de conteúdo que tem hoje de parentalidade positiva, o jeito certo de educar seu filho, 10 pontos que você deve fazer de pergunta e como que você deve abordar tal tema com seu filho. Antes de nascer, né? Tem que ser o parto, tem que ser assim. Exatamente, assim, acho que para cada etapa, né, seja na primeira infância ou na adolescência, a gente tem sempre um manual de como ser feito, e aí vem quando a gente não consegue atuar conforme o manual espera, né, ou deseja, e aí a culpa que vem disso, e a gente já observa e olha isso como um erro, né? E eu queria te ouvir um pouco, não só, né, de novo, no seu lugar de especialista, mas até o seu lugar de pai mesmo, né? Assim, como é que é errar com os meninos, né? Como é que é se haver com esse erro, né? Assim, que histórias você tem para contar pra gente dessa relação que o erro cabe, né, na parentalidade? E ele cabe sempre, né? Acho que essa também é uma pergunta, né? Primeira coisa que eu acho que na família, o conceito de erro está ligado a valores, Uhum. né? Portanto, o que é o erro dentro de uma família tem a ver com a cultura dessa família. Uhum. Então, é muito comum quando os filhos começam a crescer, já estou te dando spoiler da próxima temporada da lista. Aí ele vai passar um dia, uma noite, um fim de semana na casa do amiguinho, da amiguinha. E aí ele volta fazendo o contraste valórico. Olha, lá na casa da fulaninha não pode isso que pode aqui em casa, mas pode aquilo que não pode aqui. Uhum. Então, isso é importante porque ela vai tendo a noção de que cada célula da sociedade tem o seu funcionamento Uhum. e que ela pode transitar por isso. E isso é construir maleabilidade, adaptabilidade. Então, não existe uma tábua dos 10 mandamentos de como lidar com o erro na família, porque eu acho que isso tem a ver com elementos de cultura que são muito próprios e a gente precisa respeitar a cultura de cada família. Eu acho que uma revolução que nós estamos vivendo, né, dessas novas formas de parentalidade não violenta, são talvez a coisa mais bem-vinda que aconteceu na criação de filhos nas últimas décadas, mas, um grande mas que eu faço, você lidar com isso como um imperativo de excelência, de novo, uma outra forma de você performar e tirar uma boa nota, assim, para a sociedade ou para o seu grupo de mães que estudam CNV, isso é uma armadilha, é uma grande casca de banana. Se a gente for pensar, por exemplo, numa aprendizagem social desescolarizada que todas e todos nós estamos vivendo, que é, por exemplo, reaprender a lidar com
opressões estruturais. Então nós estamos reaprendendo a lidar com racismo, com LGBTfobia, com machismo, com classismo, com capacitismo. E todos nós erramos muito, porque isso é estrutural e a gente vai morrer aprendendo a fazer de forma diferente. Mas vai pisar na casca de banana todo dia, de alguma forma. Eu acho que essa transição das pautas de criação na família, de pautas mais autoritárias para pautas mais democráticas e mais centradas em não violência, em apego, o que quer que seja, essa transição, ela também é estrutural. E, nesse sentido, eu costumo dizer que eu sou um autoritário em desconstrução. É porque eu vim de um mundo autoritário. Eu sou um cinquentão. Então, década de 70, estávamos acabando de sair de uma ditadura. Inácio Martim Baró é um psicólogo salvadorenho que conta que quando a gente vive um regime autoritário, essa cultura, ela vive uma certa transmissão para as famílias. Então, a família é como se fosse uma esponja que absorve esses elementos implícitos de uma cultura autoritária. Então, nós estávamos ali, eu vivi isso e fui na condição de filho, de sobrinho, de parte de uma comunidade religiosa, de uma escola, não sei o que, da vida em sociedade, eu assisti, testemunhei pessoas em lugares de hierarquia sendo autoritárias e sendo normalizadas nesses lugares autoritários de poder. Então, na hora que eu ligo o piloto automático, essa memória vem e eu viro um grande autoritário e faço uma merdaiada com os meus filhos. Colossal. É óbvio que eu sinto hoje, depois de 18 anos de parentalidade, né, que eu e a Dani, a gente tem tido respostas de muito mais acertos do que erros. Inclusive, eu tô amando ser pai de adolescente. Mas, honestamente, eu acho que o erro na parentalidade é um farol. É um farol. Porque o erro retira a gente desse lugar lunático. Se a gente aprender as 10 regras não sei do que, vai dar tudo certo, sabe? E às vezes a gente erra porque a gente está preocupado. Às vezes a gente erra porque a gente está amedrontado, né? A gente tem muito medo de dar ruim com os nossos filhos. A gente tem muito medo da gente estar sendo negligente com uma coisa que depois a gente vá se arrepender lá na frente. Então, em nome desse medo, irrompem esses fantasmas, sabe? E eles tomam a frente da nossa lucidez. Então, eu acho que isso é uma conversa para a gente ter com outras mães, com outros pais, assumir isso de galera e poder aprendendo em conjunto, escutar histórias que nos apoiem, sabe? Mas, sobretudo, histórias de erros. A gente precisa socializar mais os nossos erros. Esse negócio de ficar falando só do que dá certo é muito, além de ser um porre, é chatérrimo, né? Porque é um desfile de todo mundo na ilha de caras. Exato, né? e isso transborda para as crianças, né? Você vê os pais que fazem o trabalho para os filhos e aí disputa qual é a maquete melhor, mas foram os pais que fizeram, né? Porque é uma coisa de uma vaidade. Eu acho que é bonito, assim, você tá falando do erro, né, dos pais, de eles também terem essa abertura, né, que vocês dão para essa conversa, para eles mostrarem o que eles estão achando que não tá tão legal, né? Isso. Eu acho que tem uma beleza no que você tá falando também, que é antes necessariamente de responder ao erro, porque talvez seja a nossa reação mais rápida também, nessa expectativa de estar sempre com uma resposta na ponta da língua, é identificar da onde tá vindo, né? Exato. Assim, a escuta também tem a ver com nem sempre a gente responder de bate-pronto, mas refletir da onde tá vindo, né? Então, né, quando um filho expõe pra você que você não tá escutando, a sua reação mais rápida poderia falar, mas por que você tá falando isso? E aí, não, calma aí, deixa eu ver de onde isso tá vindo, né, assim, e dá razão, e aí
é difícil, porque aí justamente acho que traz um pouco também nessas nossas histórias de talvez educações mais autoritárias, é de não dar lugar para o filho ter razão, né, Isso. nessa relação. Porque parece que ele vai. O medo do autoritário que está dentro da gente é assim: se eu assumir que eu estou errado, ele vai montar na minha cabeça. E eu vou perder a minha autoridade. Perdi Esse meu é o poder. medo. Esse é o medo, né? Mas nessas conversas a gente ganha conexão, que é uma coisa muito mais importante. E eles passam a respeitar mais a gente por conta da nossa humanidade. Eu não tenho dúvida disso, Sim. sabe? Então, eu sinto, por exemplo, eu quero abordar uma dimensão que ficou faltando na resposta anterior, bem rapidamente, que eu sei que o nosso tempo é exíguo. A terapia familiar, que é a área que eu sigo na psicologia, né, a minha prática maior há 30 anos aí como clínico, ela vê o erro como uma pergunta sobre o funcionamento familiar. Então, o que esse erro quer dizer Exato. desta família, né? Como é que esse fenômeno que aconteceu aqui está representando as relações entre essas pessoas? Vou dar um exemplo que eu atendi uma vez, essa história já tem muitos anos. Obviamente um movimento inconsciente da criança, tinha 7, 8 anos, mas ela estava piorando na escola para que os pais parassem de brigar e começassem a olhar para ela. Ela ia ser o problema. Ela ia ser o problema, ela ia desfocar o pai e a mãe do conflito conjugal, certo? Mas isso a gente não vê na hora, e a gente fica ali tentando fazer a correção só na criança. Sim. Mas isso pode representar um problema maior, assim como o nosso erro. Então, o erro é essa alternativa, digamos assim, simplista de apenas dar ao erro uma correção, escrever errado, passa por racha, escreve com a letra certa. Pode não ser assim a vida. A vida pode ser mais complexa. Mas assim, Alexandre, você estava falando sobre ser autoritário, enfim, mas tem um outro movimento que tá muito forte também, que aí também deixa fazer o que quiser, né? Os permissivos. Super permissivo, e a gente vê isso muito, né, com as famílias, inclusive com medo de perder o amor do filho, né? Então eu não vou falar não pra ele. Só que aí, assim, como é que se acompanha isso, né? Qual que é a gravidade também de deixar fazer tudo? E como é que que a gente pode falar para essas famílias também nessa situação? Porque eu acho que tem uma questão que está sendo frequente, inclusive nas escolas, né? De uma tendência a querer particularizar, né, o atendimento da criança para só lidar com as questões dela também, né? E até desautorizando a escola, né? Exato. Assim, eu acho que tem né, nesse campo que a gente fala um fator importante, porque às vezes a escola pontua e observa naquele contexto algum erro que está, né, acontecendo, que talvez precise de alguma atitude em cima, e a família, nesse lugar mais protetivo e né, assim, muito libertário, assim, de alguma forma, não autoriza a escola como alguém que ela confiou para também fazer parte dessa educação do filho, né? Então, como é que se dá isso também nessa relação, né? O quanto é a liberdade, é você deixar a criança experimentar, mas qual é o limite também de dar o contorno e falar assim, daqui você não pode passar também, né? Primeiro precisa se perguntar se os pais têm clareza sobre esse contorno, porque quem vai dar o contorno são eles, né? Isso é muito importante. E a definição de qual é a fronteira entre até aqui e a partir daqui não, essa fronteira ela tem a ver com uma negociação de duas culturas familiares diferentes, né? Se a gente for pensar num casal, a pessoa 1 do casal, a pessoa 2, não importa o gênero, não importa a raça, não importa a classe, são mundos diferentes em que essas crianças foram criadas. Aí eles cresceram e eles começam esse projeto de criar uma criança.
Então, isso aí é uma treta infinita, porque a gente negocia todos os microparâmetros dessa escalada, né, rumo à vida, a vida adulta, digamos. Então, às vezes a gente tem trabalhado, por exemplo, tanto, né, os adultos têm tido jornadas tão extenuantes de trabalho, se demorado muito nos transportes. Então, a conjugalidade, ela está mais exprimida no tempo do dia. Então, às vezes fica muito pouco tempo para a gente conversar e falar assim: olha só, aconteceu tal coisa aqui com o nosso filho e a gente precisa definir o que a gente vai fazer. Uhum. Se é uma conversa que tem que entrar no cotidiano do casal, mas tem mais 300 coisas para serem feitas, tipo decidir quem vai ao supermercado, como é que estão os boletos, e às vezes essa coisa passa, né? E aí eu tô falando assim de uma maneira muito humana, assim, eu acho muito humano que nessa roda produtiva que a gente tem vivido, nessa vida acelerada, fiquem coisas para trás. Então, de tempos em tempos, a gente precisa mesmo de uma DR sobre a parentalidade, assim, o que a gente está deixando passar, o que a gente ainda não decidiu juntos, quais são as nossas incoerências, que às vezes eu deixo, você não deixa, e o filho faz a mesma coisa, e cada um dos dois tem uma prática, e ele entra num funcionamento que pode ser perdido, sem saber qual vai ser o parâmetro que vai guiá-lo aí nesse momento da vida dele. Então a gente tem esse processo de negociação e depois que se decide o parâmetro, aí vem uma outra etapa que é colocá-lo em prática. Significa você encarar seu filho e dizer não. Esse não, ele tem as dificuldades emocionais dele dizer, porque se a gente, por exemplo, sentir que tem estado pouco com essa criança, de tempo mesmo cronológico, tempo de relógio, né? A criança está falando que está sentindo falta, ou para você gostaria de ter estado mais, ou você está numa fase em que você está super animado com o que está rolando profissionalmente na sua vida, ou você tá começando a namorar depois de uma separação e tá super engajado no namoro, apaixonado. Isso tudo é humano, gente. A gente não equilibra todos os pratinhos, não. A gente samba em cima dos pratos quebrados. Então, na hora que a gente fica tentando fazer essa análise, pode ser que a gente entre numa lógica, por exemplo, de consumir ao invés de vincular-se, né? De levar a criança para comprar tal coisa, ou para fazer tal programa, bacanudo, porque a gente não está tendo tempo de ter esse encontro, olhos nos olhos, afetivo, íntimo, né? E tudo isso afasta a gente desse não. O não fica mais difícil se a gente estiver se sentindo muito distante, né? Ou culpado por uma ausência ou uma diminuição desse tempo com essa criança. Isso se a gente tiver responsabilidade relacional, né? Porque Sim. tem muitos, nós sabemos que deve ter muita mãe escutando e falando assim, né? Vamos botar gênero nessa história, porque tem muito pai que Sim. se ausenta sem ter um mínimo de responsabilidade sobre o que essa ausência vai provocar na vida da criança. Mas na hora de colocar o não, gente, tem uma coisa importante, que é assim: primeiro, não espere nunca, em nenhuma fase do seu filho, que ele diga assim: ô mamãe, ô papai, muito obrigado. Agora eu vejo que através do seu não, você me livrou de alguns perigos da vida. Como dizia Vinícius, são demais os perigos dessa vida. Esse não é uma coisa muito frutífera para o meu desenvolvimento. Obrigado, mamãe. Ele nunca vai dizer isso, em nenhuma hipótese. O não vai ser sempre bobo, feio e chato, certo? Diante de alguns nãos, a gente vai receber um eu te odeio. E aí, gente, isso não significa que ele está te odiando para sempre. Ele está dizendo que nesse momento ele está tão presentificado com a indignação e com a frustração
que ele não consegue, naquele momento, falar eu te amo. Certo? Então, deixa passar essa onda, respira, e a gente entende a função desse não. Anos depois, pode ser que, isso também não é garantia, ele volte e diga, isso já aconteceu comigo algumas vezes, nossa, ainda bem que vocês me deixaram fazer tal coisa, Uhum. porque eu teria me lascado ali, hein? Nossa, que bom que vocês me deram aquele não, né? Mas o não, então, ele tem essas fases todas. Saber por que que a gente está dando esse não, decidir entre o casal um não comum Comum. aos Uhum. dois, aplicar esse não, lidar com as suas emoções, desse medo que esse não provoca, eh, porque tem muitas reverberações internas e a gente, pai e mãe, não tem que se sentir indiferente às dificuldades da criação dos filhos. Uhum. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Com certeza. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós não vamos ficar indiferentes ao não. A gente vai ter pena de de dizer não, né? A gente vai ter impaciência de dizer o não. A gente vai dizer o não e falar assim, nossa, mas eu já gostaria que ele tivesse entendido isso, Uhum. né? Uhum. Eu já gostaria que na adolescência ele saísse do quarto dele para me ajudar a lavar a louça da cozinha, Uhum. né? Então esse não, ele é um processo importante para nós. Eu queria entrar um pouco mais, assim, até trazer algumas situações mesmo, e obviamente sabendo que a gente não lida com, em todas as situações da mesma forma, mas um pouco sobre essa recorrência, sabe? Quando o erro ele é posto, ele é conversado, mas ele volta a acontecer, Uhum. né? E aí eu acho que você trouxe essa onda do cancelamento, né? E a gente tem talvez uma urgência quando a gente fala de internet que nenhum erro é tolerado, Isso. né? Mas em contrapartida, a gente também precisa lidar quando algum erro é repetidamente acontece e a gente, como responsável daquela criança, então, né, você é chamado na escola com recorrência para falar que o seu filho permanece fazendo bullying com alguém. Você entende que dentro do campo virtual ele é uma pessoa que comete violências Sim. com pessoas. Eu queria te ouvir um pouco, assim, se você tem escutado histórias e pessoas que vêm te pedir um pouco socorro mesmo, assim, para como lidar com essa recorrência. Obviamente isso de alguma forma provavelmente aparece mais na adolescência, né, onde esses campos das relações estão mais estabelecidos, mas a verdade é que isso vem desde a infância, né, Isso. assim, então como é que você costuma dizer para essas famílias, socialmente falando, né, nessas Excelente a relações? sua pergunta, Ave Maria, que delícia estar aqui. Olha só, realmente a medida da nossa conduta diante do erro de um filho, ela está atrelada a uma variável, o risco. Uhum. O risco que ele corre por ele mesmo ao fazer aquilo, ou risco para terceiros, Sim. né? E isso aí também é uma dimensão valórica dentro da cultura familiar, Uhum. Uhum. né? Por exemplo, uma família que tem um determinado parâmetro religioso que diz que o garoto tem que casar virgem, o garoto, ok? Estou usando o gênero aqui. Uhum. E aí imagine que ele estar com os amigos que não são daquela religião e que, ao não professarem essa fé, vão fazer programas que não se comprometam com esse padrão de castidade, isso é um grave risco Uhum. Uhum. para isso, né? Então é por isso que, em determinadas situações, o não, ele vem com uma marca muito forte, como uma fronteira que não é só nítida, mas ela é às vezes rígida, né? No caso que você trouxe aí do bullying, por exemplo, o risco social, gente, do bullying, eu, a- eu eu acho que a gente já pode dizer com
nível de suspiro no peito, que o risco social do bullying já está bem mapeado pelas escolas, né? Sim. A gente viveu tempos, a gente está falando disso há décadas, e a gente conseguiu virar essa chave, construir uma cultura, cada um no seu quadradinho aí construiu falas, impressões, questionamentos às escolas, e a gente chegou no momento em que o risco social já está mapeado, né? Então isso quer dizer que a gente se alerta muito mais rápido, né? Ou a gente vai se alertar dentro de casa ou vai ser alertado pela escola. Eu lamento muito quando essas experiências de bullying, elas são tratadas somente com um viés punitivista, sabe? Porque fica parecendo a velha história do bode expiatório, em que aquela pessoa ali é o problema, então vamos retirar essa pessoa, né, dali, e essa pessoa retirada dali, nós entramos num nível de pacificação interna de que agora está tudo resolvido, aquela sala vai viver em paz. E aí, um mês depois, a gente percebe que a coisa não é assim. O bullying, ele é uma espécie de amostra do mundo social, lá fora, para além do muro da escola. Tudo que acontece aqui, acontece lá. Tem uma porta que se abre e se fecha na hora que começa o turno e na hora que termina o turno. Junto com as crianças, vem as mazelas da cultura, Sim. que estão internalizadas ali nas histórias delas, né? Então, todo esse papo que a gente fala, né, que vocês falam demais e falam lindo sobre as oportunidades da gente conversar sobre essas questões para sair dessas conversas, propostas coletivas de enfrentamento, elas são muito importantes. Mas é bonito que você fala também, né, Alexandre, sobre essa questão do erro, a partir da pergunta da Joana, do quanto o erro, ele pode não ser só uma questão individual, né? O quanto uma cultura sustenta esses erros e faz com que eles apareçam, né? Então, acho que é importante isso, até porque se a família também é transmissora dessa cultura, o que ela pode também trazer para essa criança, né? Então, não é uma questão só dela, o quanto ela também está reproduzindo coisas que ela vive, vê, presencia, acompanha. Então, quando você fala da questão coletiva, né, a gente sempre levanta essa bandeira aqui, né, Jo, que esse erro também é importante ser estudado, avaliado e cuidado de uma forma também mais coletiva mesmo, inclusive convidar as famílias, porque você fala também, tem os valores de cada família, mas se elas também estão dispostas a estar em diálogo entre elas, também a condução e o cuidado das crianças e adolescentes vai poder ser mais potente. Sem né? dúvida. Só que aí também acho que é uma coragem, um desafio para elas poderem lidar com os próprios erros, com as próprias vulnerabilidades. E acho que isso é o mais difícil, né? Porque quando o filho erra, a culpa vem, né, na família. Infelizmente, a gente está super encaminhando para o final, mas aqui a gente queria aproveitar essa oportunidade, antes de ir para a nossa última pergunta, que é a pergunta do ouvinte. Você está lançando um livro infantil, então você Isso. está se aventurando nesse novo mundo, né? Que apesar de você já ser um escritor muito adorado pelos adultos, agora você lança esse livro infantil, que o nome é De Onde Nascem as Perguntas. Isso. E a gente queria te ouvir um pouco, assim, contar sobre essa experiência, se tem a ver com esse tema que a gente está falando ou não tem nada a ver, o que a gente pode esperar desse livro. Então, eu queria te ouvir um pouco antes da gente se encaminhar para a pergunta final. Esse livro nasceu de um conceito do Edgar Morin que eu gosto muito, que eu uso muito na minha prática, que é a doença fatal da certeza. Ele diz que a gente vai ficando enrijecido para a vida quando a gente tem muita certeza sobre as coisas, sabe? E que o jeito da gente lidar com esse enrijecimento que vem dessas certezas é fazer novas perguntas, inclusive para certezas que você acha que são inquebrantáveis, né? Então, eu tenho percebido
uma tendência na sociedade da gente ficar disputando essa narrativa da certeza. A gente tem falado tanto de polarização. As polarizações numa sociedade, elas falam de certeza de lá e certeza de cá, Uhum. né? E qual o espaço da pergunta, né? Para a gente duvidar de alguma coisa, para a gente relativizar alguma coisa, para a gente escutar com mais atenção, com mais curiosidade a história do outro. Então, eu criei uma história de um adulto que sonha com ele sendo criança, eh, e, e dentro desse sonho, a criança dele se faz a seguinte pergunta: como nasce uma pergunta dentro de uma pessoa? Então, como uma boa criança, ele vai brincar de esconde-esconde com a pergunta. E ele, lá naquela mítica do sonho, que é uma coisa meio não linear, né? Ele começa a correr atrás da gênese das perguntas. Ele vai para tudo quanto é lugar para tentar achar onde é que a pergunta nasce. Aí o resto vocês têm que ler para... Ai, que linda! Muito lindo. A gente vê o quanto a curiosidade e o erro também Isso, tem um lugar comum, isso. assim, né? isso. Bom, então eu vou dar aqui o play na nossa pergunta do ouvinte, que é um momento muito aguardado, pra gente pensar juntos. Vamos ver se tem a ver com esse nosso tema. Oi, eu sou Juliana, mãe de uma criança de 7 anos e meio, e tenho uma dúvida. Qual a melhor forma de preparar o meu filho para a semana de provas? Sempre que chega a semana de provas, por mais que a gente estude anteriormente, por mais que eu converse com ele que errar é normal e tudo bem, ele sempre fica bastante ansioso. E mesmo que ele saiba toda a matéria, chega na hora da prova, ele acaba chorando. Qual dica, né, vocês poderiam me dar para que eu possa tranquilizá-lo de forma melhor, para que ele não fique tão ansioso no dia da provinha? Obrigada. Ai, que linda essa mãe. Nossa, muito Cuidadosa, né? muito cuidadosa, muito amorosa, uma fala muito conectada com o filho. Obrigado, Juliana, que linda a forma como eu consigo perceber que você cuida Sim. do seu filho. Olha só, com 7 anos, eu quero sugerir uma coisa. Se você sente que a sua presença para ele é uma coisa preciosa, que você possa dar para ele de presente alguma coisa que ele leve com ele, que ele possa tocar na hora da prova. E que você faça disso um ritual entre vocês dois. Ou uma pedrinha, ou qualquer coisa que ele leve no bolso dele com a seguinte mensagem: eu tô com você, do seu lado. Na hora que você sentir ansiedade, medo, tristeza, desespero, toca nessa pedra que eu tô aqui, eu vou sentir. E eu vou mandar energia boa, eu vou mandar um beijo pra você. E se eu também quiser, você me dá uma coisa sua na hora da prova, porque eu também quero ficar aqui conectado com você. Com 7 anos, a criança ainda opera nessa lógica, né, desse pensamento mágico, e isso pode ajudar muito a que ela se sinta de mãos dadas invisivelmente a você Acompanhada. nesse momento de angústia. Outra coisa que pode ser feito é, depois que passa a ansiedade da prova, quando vier a próxima, a gente poder conversar com ela sobre a diferença. O que ele sente que ele vem aprendendo sobre a lida com a própria ansiedade, né? Porque a gente nunca pisa 2 vezes na mesma água do rio, né? Então, mesmo que a gente fique ansioso com a prova de matemática, depois com a de ciências, depois com a de história, e depois com a prova do segundo bimestre, depois com a prova do ano seguinte, não é a mesma volta que a gente está dando na vida, né? E viver não basta, Juliana, a gente precisa narrar o que a gente vive. Então, puxar mesmo essa conversa. Qual a diferença você sente das ansiedades todas que você tem vivido nos dias de prova?
Tem alguma coisa que faz você ficar mais ansioso? O jeito do professor, Uma o matéria quanto você, específica. a matéria específica, o quanto você estudou, o quanto você dormiu, e começa a pensar junto com o filho essas variáveis que podem estar associadas ao aumento da ansiedade, para vocês irem conversando sobre isso e abraçando isso como uma possibilidade de estar cada hora de um jeito. Às vezes melhor, às vezes pior. Ai, gente, eu amo ouvir o Alexandre porque ele traz uma coisa inesperada, assim. Eu fiquei com vontade de chorar pensando na pedra, Na pensando pedrinha. na Não, é lispa, porque assim, a gente com já ouviu tanta gente e você consegue, né? Trouxe uma coisa que eu, assim... Obrigada, Alexandre. Ai, que lindo, gente. Obrigado. Eu falaria pra Juliana também, né, nessa linha também do Alexandre, dessa conversa, de tentar entender o que seu filho acha que vai acontecer também, se não for bem na prova. Porque eu acho que deve ter um medo aí de alguma coisa de terrível, né? Sim. E aí poder sustentar com ele de que não vai, né, não vai esfarelar. Que pode sim, né, ir mal numa prova, mas que isso não significa o fim, né? E que ela vai estar ali independentemente do resultado. Isso. Acho importante ele entender que o bom resultado não vai garantir a presença, o amor, né? Das pessoas que estão com ele. E acho que é importante também entender até com a escola como é apresentada a prova, né? A prova é apresentada de um jeito de competição, de fim de mundo, de se você não for bem na prova você não vai ter profissão no futuro, sabe? Acho que é interessante entender como é que tá sendo esse tom, o que significa a prova nessa escola. Vale até dar uma chegadinha e conversar com a professora, como é que isso está sendo apresentado para as crianças. Eu ia Lindo, falar exatamente lindo. isso, dessa relação com a escola, assim. Que ambiente é esse escolar que ele tá, como é que isso é criado, como é que isso é abordado, se isso tá alinhado, né, de novo, com a família, ou se o parceiro, né, que tá ali junto, tem alinha essa expectativa da prova do mesmo jeito, né, quem ele tem medo de decepcionar, se ele não for bem, se é ele mesmo, se é a família, se é a escola, são os amigos. Então acho que faz parte desse mapeamento aí, esse diagnóstico, né, que ela, como uma mãe que se apresentou muito cuidadosa só na forma que ela fez a pergunta, acho que já tá um caminho andado para continuar fazendo. Então, é isso. Juliana, a gente espera que a gente, né, tenha te dado um abraço aí, que você consiga se sentir acolhida e ter, assim, mais referências aí para conseguir cuidar, mas acho que só do fato de você ter trazido essa pergunta para cá, diz muito do teu cuidado como mãe. Então, obrigada por participar. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigado, te olho meus amores. com paixão, assim, porque é isso. Acho que você faz qualquer conversa virar um aprendizado, uma poesia. A gente sai daqui encantado, a gente sai daqui inspirado. Eu tenho vontade de voltar para casa agora, olhar para minha filha e refletir sobre tudo isso que a gente está pensando e pensar como vai ser essa vida com ela, assim. Então, obrigada, porque você sempre emociona mesmo e é um prazer. Então, acompanhe a Alexandre, porque a Alexandre tá em muitos lugares, sempre fazendo. Ele veio direto de Salvador, nem comeu pra estar aqui. Não, comi uma tapioca maravilhosa que você comprou pra mim. No meio do incêndio. Mas, Alexandre, você traz também muito esperança, né? A gente tá num momento que você tá falando, eu adoro ser pai de adolescente. Acho que é meio raro a gente ouvir isso, assim. E a gente tá num momento meio pessimista. Sim. Né? Porque também não tá fácil tudo que a gente tá lidando, mas você traz uma palavra que é uma esperança não ingênua também, né? Não alienada. Não, de jeito E eu acho nenhum. que isso é muito importante para os educadores e para as famílias, assim, é possível, né? Sim. Eu quero agradecer a vocês, porque eu acho que uma boa conversa, ela é resultado da conexão entre os interlocutores, né? Então, acho que a intimidade que a gente já tem faz com que todo mundo se sinta muito à vontade e muito livre para poder trazer a melhor palavra que surja, né? Então, obrigado pela oportunidade que vocês me dão sempre
da conversa acontecer nessa frequência tão linda. Isso é de vocês. Obrigado. Obrigada. Volte sempre. E continue acompanhando essa temporada, que tá aí nessa nossa terceira temporada super especial, com outros muitos convidados e temas. Sinto que lá vem história. Curtem, compartilhem, comentem e acompanhem pelo nosso Instagram também, que a gente sempre vai divulgar os próximos episódios, @inteligência de vida, e acompanhem Alexandre também, para saber onde ele tá, o que ele tá produzindo, que livros são esses que estão chegando. A gente já tem spoiler que vai vir mais livro infantil. Então acompanhe essa nova era de Alexandre também, que ele com certeza tem muito o que contribuir assim, para nossa educação. Obrigada. Obrigada, gente.